E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai falar sobre arredondamento. Como é que a gente faz isso na prática? Como é que você arredonda um número? Existem regras para isso, tá? Não é assim só, vou pegar isso que eu acho que é isso. Não, olha só. Digamos que eu queira arredondar aqui as dezenas. Eu quero arredondar a ordem das dezenas. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar para o algarismo que vem à direita dele. O que vem logo à direita dele é o 7. Eu vou verificar o 7. Sendo o 7 maior ou igual a 5, eu arredondo para cima. Se for menor, a gente arredonda para baixo. Então, nesse caso aqui, como eu vou arredondar o 47, o 7 ele é maior do que 5, eu vou arredondar para cima. Então, aproximadamente 50, beleza? Não coloco o sinal de igual, porque não é igual. Vou colocar aproximadamente, ok? Vamos colocar uma setinha assim que é melhor. Então, a setinha, arredondando aqui. Digamos que eu queira arredondar a casa das dezenas de novo, mas dessa vez com o número 471. Eu vou olhar para o número que vem logo à direita, que é o 1. Então, o 1, ele é menor do que 5, não é? É menor do que 5. Então, eu vou arredondar, a gente vai manter. Então, a gente vai manter a dezena aqui. Então, vai ficar 470, ok? Eu vou arredondar esses caras que vêm antes, que vêm depois dele. E aí a gente vai ter o que aqui, ó? Digamos que eu quisesse arredondar, colocar um ou aqui. Digamos que eu quisesse arredondar aqui as centenas. Se eu for arredondar as centenas, eu vou ter que olhar o algarismo que vem logo depois. Então, 471 está mais próximo do 500, está mais próximo do 500, ó, porque a casa que vem depois é o 7, dezena. 7 é maior do que 5, então a gente arredonda para cima. Então, arredondaria para 500, considerando a casinha das centenas. Aqui, se eu for arredondar esse cara, considerando as dezenas, eu vou arredondar para cima ou vou manter? Nesse caso, eu vou arredondar para cima, porque o algarismo aqui é 9, é maior do que 5, então vai ficar 890. Se eu quisesse arredondar as centenas, como é que ficaria? Aqui, o algarismo, como eu quero arredondar aqui as dezenas, eu vou olhar para o 3. 3, ele é menor do que 5, então eu vou manter, então vai ficar 890. E se eu quisesse arredondar para casa das centenas aqui? Né? Ele está mais próximo do 800 ou mais próximo do 900? Do 900. Sem contar que é maior ou igual a 5, então a gente mantém para cima. Então vai ficar aqui, usando a casa das centenas, a gente arredonda para 900, beleza? Sobe uma unidade. E aqui, o 153, ó, é o 5. Então se ele for maior ou igual a 5, a gente arredonda para cima. Então vai ficar, se eu estivesse considerando aqui a casa das centenas, ficaria 160, tá? Considerando a casinha das centenas. Ou, se eu estivesse considerando a casinha das dezenas, a gente faria o quê? Arredondando aqui as casinhas das dezenas, a gente ficaria com a... É que tem uns menininhos ali na janela, os meninos da escola chegou. Chegou o busão deles. Aqui a gente vai ter, ó. Eu olho para o algarismo que vem logo depois, é o 3, certo? Então eu vou arredondar para cima, vou manter ou vou arredondar para cima? A gente vai manter, então vai ficar 150, considerando aqui o algarismo das dezenas, beleza? Então é isso para a aula, a gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até mais. Se for aqui, a gente arredondar esse cara, eu mantenho ou eu arredondo para cima? Aqui vai ficar, ó, o 3, ele é menor do que 5, então a gente vai manter, vai ficar 23.000, arredondando esse cara aqui. Agora aqui, se eu fosse arredondar o 13, se eu for considerar esse 3 aqui para arredondar, então eu vou manter, vai ficar 3, 0, porque esse número que vem logo depois dele é menor ou igual a 5, então vai ficar 0, 0, e a gente vai encher de zeros aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre arredondamento, vamos resolver exercício, né? A gente já viu a aula teórica, e assim, como é que a gente faz essas atividades aqui? Você só precisa lembrar que você tem 9 possibilidades, certo? Não, na verdade você tem 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Esses aqui são os nossos algarismos. Se eu estiver olhando para o algarismo, por exemplo, aqui, no número 23, ele está dizendo arredonde os números a seguir para a dezena mais próxima. Então eu quero arredondar a dezena, ok? Esse cara aqui.
eu vou olhar esse númerozinho que está do lado dele. Aqui nesse caso é o número 3. Se for um número menor ou igual a 4, a gente arredonda para baixo, beleza? Se for maior ou igual a 5, a gente arredonda para cima, tranquilo? Então aqui é um número 3, é menor ou igual a 4. Então a gente vai aproximar isso daqui para 40. Aqui no 87, 7 é maior do que 5. Então a gente vai arredondar isso daqui para 90. A gente está arredondando para a dezena mais próxima. A dezena mais próxima do 43 é o 40. E a dezena mais próxima do 87 é o 90. E aí, aqui, a nossa dezena é o 2 e o número que está do ladinho dele aqui, à direita dele, é o número 5. Então, se for maior ou igual a 5, a gente arredonda para cima. Então, eu vou ter 130, aproximadamente 130. E aqui, a gente tem a nossa dezena é 9, e o algarismo que está à direita é o 8. Então, a gente vai ter que arredondar para 3.000. Ó, só que repara, quando eu arredondo aqui para cima, isso aqui sobe para 3.500. Ok, pessoal? Então é isso para esse exercício. Agora a gente vai resolver o exercício 24. A gente tem que arredondar para centena mais próximo. Como é que vai ficar isso daqui? Agora a gente está considerando as centenas, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho à direita do meu 3, que é a minha centena, eu tenho o número 2. Então eu vou arredondar para baixo. Então, 3.000, ou 3.000 não, 320. E aqui eu vou arredondar para cima, porque o número que está à direita é 7 e é maior do que 5. Então eu vou ter 880. Aqui eu vou aproximar, eu tenho o 0, mas o número que está à direita é o 5. Então eu vou arredondar para cima. Então a gente vai ter 4.100. E aqui? Aqui eu tenho 9, certo? Mas, e o número que está do lado aqui à direita é o 8. E aí eu vou arredondar isso aqui para onde? Para cima. Então eu vou ter 13.000. Porque agora eu estou considerando as centenas e não as dezenas igual eu estava fazendo aqui, beleza? Vamos mais um exercício e aí a gente encerra. Agora, continuando com os exercícios de arredondamento, nesse caso, a gente vai arredondar agora para a unidade de milhar, nesses 3 primeiros casos, e para a dezena de milhar aqui no último caso. Então, para a unidade de milhar, quem é? É esse cara aqui, ó, unidade de milhar. A gente vai olhar para o algarismo que está à direita dele, que é esse aqui. Se for menor ou igual a 4, a gente arredonda para baixo. E se for maior ou igual a 5, a gente arredonda para cima. Tranquilo? Então, nesse caso, a gente tem o número 1, que é menor ou igual a 4. Então, a gente vai arredondar para baixo. Ele está mais próximo, então, dos 5.000. Tá? E aqui, a unidade de milhar, a gente tem o 8, né? E aqui do lado dele a gente tem o 6, que é maior do que 5. Então, a gente vai arredondar para cima. Então, a gente vai ter 9.000. Ok. E aqui, para a unidade de milhar. A unidade de milhar aqui é o 5, tá? E do lado dele, a gente tem o 8. O 8 é maior do que 5, então a gente vai arredondar para cima. Então a gente vai ter 46.000. E aqui, para a dezena de milhar. A dezena de milhar é esse carinha aqui, o 7. Unidade dezena. A gente vai arredondar para cima ou para baixo? O número que está à direita dele aqui é o 2. E 2 é menor do que 4. Menor ou igual a 4. Então a gente vai arredondar para baixo. Então vai ficar 70.000. É isso sobre arredondamento, só esses 3 exercícios. Um assuntozinho muito básico, bem tranquilo, né? Tem, né? E aí a gente vai usar isso na hora que estiver resolvendo exercício. Às vezes, dependendo do enunciado, ele pede, dependendo, às vezes a gente precisa fazer isso para fazer uma estimativa e tudo mais. Então, a gente se vê nos próximos. Fiquem com Deus e até mais.